Direto ao ponto, hoje a gente vai mergulhar numa daquelas decisões que mudam o jogo. Vamos fazer uma análise aprofundada do recurso em mandado de segurança 50.366 do Rio Grande do Sul, julgado pelo STJ. O que está na mesa aqui não é só uma vaga de cartório, é a essência de como o mérito, o edital e a experiência prévia se cruzam nos concursos de remoção para notários e registradores no Brasil. Pode preparar o bloco de notas porque o nível de detalhe jurídico dessa nossa conversa de hoje está sensacional. Para organizar nossa análise, o roteiro é o seguinte: 1. O caso do cartório misto. 2. O princípio da especialidade. 3. A regra dos 2 anos. 4. A soberania do edital. 5. O entendimento do STJ e do CNJ. E, por fim, o futuro dos concursos. Ponto 1. O caso do cartório misto. E aqui a gente já começa com aquela pergunta central, que é um verdadeiro quebra-cabeça. Um registrador puro precisa, obrigatoriamente, ser notário ou já ter experiência num cartório misto para conseguir assumir uma serventia mista. Será que a natureza do serviço que ele presta hoje realmente trava os próximos passos na carreira? Para entender o conflito de verdade, a gente tem que olhar para o choque de ideias que chegou nos tribunais. De um lado, a tese da recorrente. Ela batia na tecla da identidade de especialidade funcional. Ou seja, para ela, assumir um cartório misto exigia que o candidato tivesse entrado originalmente numa serventia mista também. Do outro lado, a defesa do Estado e dos outros candidatos, trazendo uma visão bem mais pragmática. O que importa é a classificação objetiva no concurso e o cumprimento da regra de 2 anos de titularidade prévia. Simples assim, independentemente da área de origem. Ponto 2. O princípio da especialidade. A base de todo o argumento da recorrente estava apoiada no que a gente chama de princípio da especialidade. É uma premissa forte, né? Ela dizia que permitia a remoção de um titular puramente de registro de imóveis para um cartório que também tem funções notariais ofenderia esse princípio, a Constituição e até súmulas históricas do STF como a 43 e a 685. Um debate acadêmico bem denso sobre a proibição de assumir um cargo de carreira diversa sem concurso específico. Mas olha só a contralógica brilhante do tribunal. O STJ esclareceu que um cartório misto, como esse de Gramado, por definição legal, já acumula serviços, geralmente por conta do volume ou da receita daquele município. Então pensa comigo, quando um registrador de imóveis assume essa serventia, ele não está abandonando a especialidade dele ou indo para uma área totalmente diversa. Ele continua exercendo o registro de imóveis, só que agora com outras competências adicionadas pela lei. Não tem ofensa ao princípio da especialidade, porque a própria natureza mista já engloba a função de origem do candidato. Faz todo sentido. Ponto 3. A regra dos 2 anos. E aqui chegamos no coração prático da coisa, a regra dos 2 anos. O artigo 17 da Lei dos Notários e Registradores estabelece uma linha de corte extremamente objetiva. A lei dita que, para concorrer à remoção, basta exercer a atividade, seja ela notarial ou de registro, por mais de 2 anos, ponto final. A legislação federal simplesmente não exige um espelhamento exato entre o tipo de serviço atual e o pretendido. É a experiência na carreira extrajudicial como um todo que está sendo validada aqui. E olha como essa teoria se traduz na prática. Olhando a classificação real do concurso, o Miguel Figueiró, que vinha do registro de imóveis, passou em 2º lugar geral. O Clédemar e o Honório também tiveram notas excelentes, vindo de funções super específicas. E a recorrente, a Liane, que já tinha uma serventia mista, ela ficou em 33º lugar. Imagina se a tese da especialidade restrita ganhasse. Candidatos com notas muito superiores seriam deixados de lado. Mas aplicando a regra objetiva dos 2 anos e o mérito das provas, o Miguel foi, de forma legítima, o primeiro da fila apto para escolher Gramado. É uma verdadeira aula de isonomia. Ponto 4. A soberania do edital. É o pilar clássico do direito administrativo. O edital é a lei do concurso. Lendo direto o item 1.3 desse edital de 2003 do Rio Grande do Sul, a clareza é total. Ele só exige a titularidade do serviço por mais de 2 anos, espelhando a lei federal direitinho. Em nenhum momento as regras do jogo cobraram identidade funcional para serventia mista. Tentar inventar essa regra no meio do caminho, depois das provas, seria um baita tiro no pé da segurança jurídica. E são justamente essas as regras que blindam a igualdade do concurso. O sistema não faz distinção entre notário e registrador para cartório misto. Todo mundo se submete às mesmas regras do edital, com respeito total à classificação geral. Isso é absolutamente crucial para impedir que interpretações subjetivas mudem o resultado na canetada. É a igualdade objetiva entre os titulares que garante a integridade do processo. Ponto 5. Entendimento do STJ e do CNJ. Essa linha do tempo é fantástica para a gente entender a evolução.
Tudo começou com a publicação do edital lá em 2003. Aí, em 2007, o saudoso ministro Teori Zavascki já tinha relatado um precedente fortíssimo no STJ, validando que um candidato de área específica podia, sim, optar por serventia mista. Em 2011, rolou uma nova audiência de escolha por causa de um ajuste do STF na AD 3522. E, finalmente, em 2022, chegamos à decisão definitiva desse recurso, mantendo exatamente aquela coerência lá de 2007. Não foi uma decisão isolada, foi uma evolução sólida da jurisprudência. No acórdão de 2022, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, a posição do STJ ficou claríssima. O tribunal concluiu que não houve qualquer violação a direito líquido e certo. A validação do uso de critérios gerais de classificação confirma que exigir uma titulação mista prévia, quando a lei não exige, é um preciosismo ilegal. O candidato que conquistou a vaga atendia absolutamente todos os requisitos objetivos. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida sobre como isso se aplica no Brasil inteiro, olha só o Conselho Nacional de Justiça. O artigo 3º da Resolução 81 do CNJ, que regula essas delegações, reafirma a exata mesma regra. O CNJ apoia totalmente essa interpretação ampla sobre a remoção geral, enterrando de vez a tese de que a remoção exigiria a tal identidade de especialidade funcional. Para fechar, ponto 6, o futuro dos concursos. Destilando tudo isso em implicações bem práticas para quem está no mundo dos concursos extrajudiciais, primeiro, o edital prevalece sempre sobre exigências de especialidade técnica que não estejam na lei. Segundo, a regra dos 2 anos é o grande definidor de quem pode ou não competir. Terceiro, o sistema prioriza fortemente a igualdade entre os titulares, sem fazer distinções por especialidade. E quarto, a validação de que o STJ e o CNJ falam a mesma língua quando o assunto é remoção geral é uma bússola extremamente segura para quem está se preparando. E a gente termina com uma reflexão provocativa. Com os cartórios ganhando cada vez mais funções e a sociedade exigindo serviços impecáveis, como esse equilíbrio entre garantir a igualdade nas provas e valorizar a especialidade técnica vai continuar moldando o extrajudicial no Brasil? É um cenário super dinâmico e essa decisão do STJ é um marco gigante em toda essa evolução. Fica o convite para a gente continuar acompanhando essas mudanças bem de perto. Até a nossa próxima análise.